budistas dão grande valor aos 4 grandes incomensuráveis. Trata-se de 4 qualidades que nunca podem existir em excesso. São elas gentileza amorosa, compaixão, alegria pela alegria do outro e equanimidade, ou serenidade de espírito. Assim, um bom budista adquire maturidade espiritual e é capaz de amar e cuidar do outro, calma e imparcialmente. A meditação budista tem o claro objetivo de reduzir a febre emocional da vida, gerando um estado mental de calma, clareza, que vê as coisas como realmente são, sem as distorções produzidas pelas preocupações consigo mesmo, medos, esperanças, amores e ódios. A meditação liberta o meditador das distorções que determinam, em geral, nosso pensar, sentir e fazer. O sermão do Parque dos Veados foi o início da carreira de 45 anos do Buda como mestre espiritual itinerante. Ele viajou pelo nordeste da Índia como monge e mestre mendicante, seguido por numerosos discípulos. O mais notável dos discípulos de Buda foi Ananda, seu companheiro constante e assistente pessoal. Ananda era incumbido de levar as pessoas à presença do Buda e tornou-se oficialmente o responsável pelo registro dos discursos do Buda. Tudo isso mantinha Ananda tão ocupado que ele não tinha tempo para alcançar sua própria iluminação. A vida do Buda terminou depois que comeu o alimento envenenado acidentalmente oferecido por um ferreiro chamado Chanda. A lenda budista diz que o sábio Buda sabia que o alimento estava ruim, mas que não quis recusar um alimento a ele oferecido. Depois, ordenou que o restante fosse destruído. Buda deitou-se sobre o lado direito, na chamada postura do leão. Instruiu os monges para que deixassem aos outros discípulos a tarefa de dar um destino às suas cinzas. Tais cinzas viriam a se tornar propriedades muito valorizadas. Buda disse que Chanda não deveria ser responsabilizado pelo acidente. Suas boas intenções gerariam méritos para seu renascimento seguinte. Além disso, chegara a hora de Buda deixar o mundo dos homens. Ele fez tudo isso, então, para poder erradicar o sofrimento dos seres humanos. Essa era a sua única intenção. Todo o seu ensinamento era antimetafísico. Ele não tentou elaborar nenhum tipo de ensinamento intelectual. Ele disse: se vocês realmente me amam, façam então as práticas, não a teoria. 1 grama de prática é muito superior a toneladas de teoria. O Buda Gautama nasceu no contexto da tradição religiosa bramânica, que afirma que cada um de nós renasce perpetuamente segundo um padrão que é governado por nossas ações kármicas. Ele dispensou a dependência de rituais e sacrifícios sacerdotais, afirmando que o auxílio dos deuses era inútil, pois eles também precisam libertar-se dos ciclos de renascimento. A chave para o Nirvana está dentro do ser de cada um. E o budismo sempre enfatizou essa crença fundamental durante seu longo e variado desenvolvimento. Durante os últimos séculos antes de Cristo, uma nova designação apareceu na Índia pela primeira vez. Nos séculos posteriores, esse nome viria a designar um importante novo tipo de doutrina e prática budista. Mahayana, que significa grande ou universal veículo de salvação, seria o nome do budismo adotado na China, Coreia e Japão. Os budistas Mahayana começaram a elaborar novas escrituras. Utilizaram as escrituras Palis mais ou menos como os cristãos utilizaram as escrituras hebraicas. Os budistas Mahayana acreditavam que as escrituras Theravada haviam postulado muitas das verdades reais do budismo. Os Budas vêm à Terra para salvar os homens de suas paixões, de seus desejos, dos infortúnios de Sansara. As escrituras Mahayana continuaram a se referir à vida terrena do Buda Gautama. Para muitas pessoas do leste da Ásia, esta seleção veio a ser chamada de Sutra do Lótus. Este é o texto dominante da vida budista japonesa, tem sido extremamente relevante para a Coreia e para a China. Trata-se de um texto Mahayana cujo ensinamento cuja principal doutrina assinala
que a tradição budista, o trabalho realizado pelo Buda, é algo acessível a todos os indivíduos. Portanto, há uma espécie de doutrina de salvação universal no Sutra do Lótus que exerceu enorme atração ao longo dos séculos. A flor de lótus é uma espécie de lírio aquático e é um símbolo budista muito difundido e popular. O lótus cresce a partir da lama que se deposita no fundo dos lagos, transformando-se em uma linda flor na superfície da água. O lótus é o símbolo perfeito de uma vida de pureza vivida em meio a um mundo corrompido. O Sutra do Lótus, escrito em sânscrito, em torno do 3º ou 4º século depois de Cristo, foi traduzido para o chinês durante os séculos IV e V. O Sutra do Lótus tornou-se a mais influente escritura mahayana e está repleto de temas que são essenciais à tradição mahayana. O principal impulso do budismo mahayana foi o de expandir e reinterpretar as antigas doutrinas, crenças e práticas budistas. O objetivo era o presente. O anseio de evoluir espiritualmente. Se você realmente quer alcançar estágios superiores de consciência, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa disciplinar sua vida, purificar sua mente. É algo parecido com o ato de cultivar uma horta ou uma flor. É necessário cultivar uma área de terra. Da mesma maneira, se você quer praticar o Dharma, tem que cultivar sua mente. O Bodhisattva Mahayana está disposto a permanecer no samsara, a nascer repetidas vezes, interminavelmente, sempre se empenhando em prol do bem-estar dos seres sencientes, até que eles também alcancem a liberação. Bodhisattva. Bodhi significa iluminado, Sattva significa ser iluminado. Portanto, seu voto foi o de não entrar no Nirvana até que todos se iluminassem. Isso é muito importante, porque sempre fazemos coisas para nós mesmos. Mas ela está esperando por todos, por toda a humanidade, pela iluminação de todos antes de entrar no Nirvana. Assim, na parte frontal, olhamos seu rosto e vemos que está calmo, e os rostos acima de seu rosto também estão muito calmos. Mas conforme percorremos com o olhar em sentido horário, os rostos se tornam cada vez mais cheios de raiva, frustração, ansiedade e terror, até que chegamos aos últimos 3. E neles encontramos angústia, desespero e falta de esperança. É nesse ponto que muitas pessoas jovens, ou quando pessoas em geral, e os jovens em particular, de fato se matam, cometem suicídio. Mas o Bodhisattva veste aquelas expressões como sua coroa, porque isso faz parte da vida, porque temos mente e corpo, nos deparamos com isso, quer sejamos budistas ou não. Portanto, ele as veste como sua coroa, como seu caminho. Os monges e mosteiros ainda eram necessários. Um leigo não precisava mais almejar renascer como monge. Qualquer um podia seguir o caminho de benevolência do Bodhisattva. E a vida mais elevada passou a ser a vida de doação de si mesmo no mundo comum. No âmbito do budismo, karma representa o poder que tem nossas ações voluntárias de moldar o renascimento na vida seguinte. Quem pratica más ações renasce com destinos incômodos ou dolorosos. Quem pratica boas ações renasce com destinos agradáveis. Karma não é nada além de volição. Então, o karma é o seguinte: as inúmeras ações que nós realizamos por meio de nossas palavras, de atos e da nossa mente, e todas essas ações acumulam diferentes tipos de forças, umas boas, outras ruins, umas são melhores e outras neutras. Boas ações e conquistas na experiência da meditação recebem recompensas igualmente valiosas nos reinos superiores do deleite. A vida no nível mais elevado, que não é nem o da percepção nem o da não percepção, dura 84.000 eras ou kalpas. Embora uma existência tão longa pareça durar para sempre, ela finalmente termina.